Finalmente chegamos numa das partes mais delicadas para os autores, pelo menos os que eu conheci, e fica sobre sua total responsabilidade, principalmente se você for fazer um lançamento independente. Hoje vamos ver como que é precificar um livro, desde a sua fabricação até a sua pré-venda. Meu nome é Diogo Oliveira, sou escritor e este é o Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. Quando vemos um livro à venda na livraria, pensamos em vários motivos do preço ser aquele. E simplesmente, pelo menos para mim, eu achava que era o preço de custo mais um pequeno lucro. Porém, há inúmeros detalhes que envolvem essa precificação quando o livro se encontra na livraria. Ele tem o preço de custo, ele tem o lucro da editora, ele tem o valor de direitos autorais que vai para o autor, ele tem o imposto sobre ele e ainda por cima o valor que a loja tem de lucro em cima daquele livro. Bom é que agora você, como autor independente, se for lançar o livro por conta própria, pode cortar alguns desses custos e vender no seu preço. Porém, é necessário ficar um pouco atento para que você não venda barato demais e acabe ficando no prejuízo, como muitas vezes aconteceu comigo por não saber fazer essa precificação. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é que você tem que ter muito claro qual é o custo do seu livro e ter uma margem de variação em cima desse custo. No começo de 2023, houve uma pequena discussão sobre o aumento do preço do papel e muitas pessoas perguntavam, na época que eu trabalhava na editora, como faríamos com o aumento do preço. E por muitas vezes eu falei que não haveria certa alteração no livro, nada que fosse uma alteração muito radical, pois no cálculo já era colocado qualquer alteração pequena, pois quando você faz a compra de livros de forma independente ou formas pequenas, o valor pode mudar muito. Você compra 12 exemplares e compra 16 exemplares, você às vezes já consegue um desconto pela quantidade de livros que você compra. Então, o que eu sugiro para você é vá lá na fábrica do livro, coloca a quantidade de páginas do seu livro, o papel que você quer escolher e veja qual é o valor que fica para esse livro, o valor de custo desse livro. Se ele for um valor, vamos supor, R$ 10, eu sugiro que você venda o seu livro a R$ 20. Você vai ter um lucro em cima desse valor, você vai ter uma variação em cima do custo, se você comprar mais ou menos exemplares. Numa pré-venda que você vendeu 20 exemplares, vai sair um custo de R$ 10, mas se você precisar repor o seu estoque de apenas 4 exemplares, você vai cobrar um valor que condiz com a reposição desse estoque. Lembre-se também que se você fizer qualquer promoção ao longo da venda do seu livro, você tem que descontar o valor dessa promoção justamente no seu valor de capa. Por isso que vender o livro que custou 10 a R$ 20 faz com que você tenha essa maleabilidade, principalmente em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday ou simplesmente uma edição especial que você vai fazer dando um certo desconto para alguém ou para algum, defendendo como você queira. O bom do orçamento direto pela fábrica do livro é que ele já te dá na hora quanto vai ser o seu custo. E você ainda pode usar o cupom TESEU para ganhar 5% de desconto em qualquer compra na fábrica do livro. Vou deixar aqui o link e o cupom na descrição para que você aproveite. Enfim, vamos continuar falando sobre o preço, pois é uma coisa muito delicada também em questão do frete. Se você for adicionar frete grátis no seu livro, lembre-se que esse preço do frete vai sair do custo final seu. Então, se você tem um livro de R$ 10 vendendo a 20, o frete grátis vai adicionar aí mais ou menos de 10 a R$ 12, dependendo o peso do seu livro. Bom, se você pagou R$ 10, acredito que o valor do frete não passe de R$ 10. E o seu livro de 20 agora passa a ser R$ 30. Para um livro, hoje em média no Brasil, ainda está muito abaixo. Outro detalhe que também entra nessa sua margem de venda de dobro do livro, fez a 10, vendeu a 20, mais o valor do frete para oferecer o frete grátis, você pode colocar aí a margem do cartão, caso você passe a máquina de cartão ou se você simplesmente vai colocar o livro à venda em alguma loja digital cujo pagamento pode ser cartão e esse cartão ele cobra uma taxa aí que gira em média de 5%. Então, dos R$ 30 que é o preço do seu livro com frete grátis, você vai descontar aí entre 30 centavos, que é o preço dos 5% da máquina do cartão. Pode não parecer muito,
mas aí sim, realmente há uma grande diferença se for um montante de livros muito grande. Eu já coloquei vários livros meus em lojas diferentes. Hoje, a que eu uso atualmente no Livros Teseu é a loja integrada. Ela me atende todas as demandas, é fácil de mexer. Eu vou deixar o link aqui, pois a partir de agora, o meu livro O Preço da Escrita entra em pré-venda. E entramos aqui em outra discussão que é relacionado justamente à pré-venda. A pré-venda que eu estou fazendo, ela é sem nenhum estoque de livros. Eu não tenho aqui o livro em mãos para mostrar para vocês, justamente porque entra na estratégia de colocar um livro na pré-venda. Lembrando que esse valor que está o livro, de R$ 34,10 com frete grátis mais brindes, já inclui todo esse custo que eu falei anteriormente, mais o frete grátis e mais o que eu mandarei para vocês. E o importante é que eu deixei muito claro na descrição do produto que ele será enviado a partir do dia 21 de abril, que é a data do lançamento desse livro. E por que é uma data tão grande? A fábrica do livro, ela leva em média 15 dias para a produção do seu livro, mais a entrega. Então eu jogo em média aí umas 2 semanas para a fabricação e envio do livro. Logo, esses 2 meses se reduzem a 1 mês e meio, os 45 dias, que é uma média que eu considero razoável para uma pré-venda. Pois neste período você vai poder divulgar o livro, vai falar do livro sobre as pessoas, vai poder antecipar elas a comprar o seu livro e ainda apresentar esse livro para mais pessoas ainda. Sabendo que o livro está em pré-venda, ele já mostra para o seu leitor comprador que você já venceu essa etapa, que o livro realmente vai estar em mãos e que você vai entregar algo sólido para ele. Diferente de quando você está só na construção do seu livro e parece que nunca vai acabar, o leitor já te dá um voto de confiança. Quando eu entrei no mercado editorial, quando eu entrei no mercado de escritores, eu achava que era muito pouco, porém eu tive uma grande quebra de expectativa muito positiva, justamente por saber que existem inúmeras pessoas que gostam de apoiar autores independentes, principalmente nas suas pré-vendas. Grandes autores independentes lançam muitos livros digitais. Então, vencer uma barreira e lançar o livro físico é gratificante e essas pessoas comemoram com você adquirindo o seu livro. Mas o principal ponto da pré-venda não é só esse glamour e essa alegria de poder vender os livros, mas também levantar os fundos para que você faça a confecção dos seus livros. Lembrando que se você vender o seu livro, que custa R$ 10, a 30, a cada livro que você vender na pré-venda, você vai poder comprar 2 livros e ainda pagar o frete. Ou a cada livro que você vender na pré-venda, você vai poder comprar 3 livros a preço de custo. E isso pode levantar um valor muito bom para você. Lembrando que, se são 45 dias de pré-venda mais os 15 dias de confecção, acredito eu que você queira preparar o seu livro um pouco antes. Então, quando chegar ao final de 1 mês, mais ou menos, faça o levantamento de quantos livros você já vendeu, recolha esse valor e pague a confecção dos livros. Se houver o fato de comprarem mais livros nessa extensão, você pode já utilizar livros que você comprou a mais. E aqui que entra uma conta que eu aprendi assim, meio que fazendo testes com as vendas de livros e pré-vendas. Se eu vendi uma quantidade X de livros, eu vou pegar mais metade dessa quantidade e adicionar ao meu pedido. Por exemplo, se eu vendi 20 livros numa pré-venda, eu vou encomendar 30 livros, pois esses 10 livros vão ser os que vão correpor os livros que eu venderei até o final da pré-venda. Porém, pode ser surpreendente de acordo com a velocidade que isso ocorra. Se nos primeiros dias de pré-venda você vender muito, cuidado ao querer já comprar vários livros. Aguarde mais 1 ou 2 semanas para ver se isso se mantém. Se isso se manter, aí sim você pode adquirir uma quantidade diferente desses 50% que eu recomendei. Aconteceu no lançamento do meu livro Sommelier, que eu pude levar no lançamento físico, entregar para quem comprou antecipado e ainda vender conforme o tempo foi passando. E isso é uma coisa tão satisfatória que eu recomendo para todos vocês que façam pelo menos um teste de pré-venda. Porém, eu já fui muito frustrado. A pré-venda que eu fiz do livro anterior ao meu livro Sommelier vendeu aí a grande quantidade de 0 exemplares. Eu tinha 4 exemplares que eu comprei apenas de teste e eles ficaram parados na estante um bom tempo até começarem a vender. Então a pré-venda ela é uma grande faca de 2 gumes, dependendo como você trabalha. Mas isso depende muito do marketing do autor
de como eles distribuem isso para as pessoas e de como você trata o seu próprio livre lançamento nas suas redes sociais, que acredito que hoje, para o autor independente, é a maior fonte para captação de leitores. Por enquanto, eu fico por aqui. Eu deixo o link para vocês aí para adquirirem o livro na pré-venda. Seja um dos principais apoiadores aqui do canal. Veja como ficou o resultado final do preço da escrita. Você vai ganhar o livro autografado mais brindes. O valor é R$ 34,10 e ainda tem frete grátis para que você possa aproveitar todas essas vantagens aí. O brinde é surpresa, porque pretendo falar dele conforme for passando, e eu não mostrei um passo a passo aqui de como colocar ele na loja integrada ou como calcular o valor do seu livro, pois vou deixar para um próximo vídeo, para que esse não fique tão longo e que você segure um pouco essa emoção. Afinal, são quase 2 meses de pré-venda para que você possa acompanhar aqui o canal. Mas antes, não esquece de curtir, seguir o canal e ativar as notificações, pois em breve iremos falar sobre como fazer o orçamento dele na fábrica do livro e qualquer outro detalhe que você pode perguntar e deixar aqui nos comentários. Então, nos vemos lá!